É o que eu falo, rodar na madrugada é muito bom. Fui parado agora aqui na Gamboa, na Blitz. Aí a polícia perguntou se era aplicativo, eu falei que era, só revistou a passageira. Meu amigo, sabe o que o polícia encontrou na bolsa da passageira? Um consolo. Oh, ela tá aqui do meu lado rindo. Um consolo. Aí, ou seja, aí eu pergunto, é toda com isso na rua? Ela, tô vindo da casa do meu namorado. É proibido agora dar com isso na rua? Ou seja, ela tinha porte do porrete. Ela pode andar na rua liberado, meu irmão. Aí eu vou morrer. Moço! Eu vou morrer e não vou ver tudo. Polícia queria levar ela de delegacia. Porte de cacete.